chegamos à nossa quinta aula e espero que você tenha tido sucesso absoluto na lição que ficou para casa. É uma das lições mais complicadas que eu passo aos meus alunos, que é criar a sua narrativa e lançá-la num grupo para ver se ela desperta interesse, para ver se ela de fato prende as pessoas e para que o próprio aluno se sinta no comando daquela narrativa que ele criou, porque ninguém mais saberá a história a não ser o próprio aluno que está ali transmitindo aquela fala. Espero que você tenha tido sucesso. O sucesso não é o aplauso de umas poucas pessoas, porque provavelmente o momento não era para isso, mas o interesse. E se não houve interesse, você tirou disso uma lição fantástica. Você olhou com olhos críticos e você conseguiu o seu próprio feedback. Lembra que dessa vez você não iria pedir feedback às pessoas. Você iria trabalhar a tua percepção com relação a isso. Se as pessoas estavam prestando atenção, se as pessoas estavam querendo ouvir mais, se você estava sendo agradável às pessoas, se a tua história estava prendendo as pessoas, isso tudo você viu sobre o teu ponto de vista. Você não deveria ter anunciado que você iria fazer um teste, apenas ia puxar o assunto em cima de uma narrativa que você criou. Espero que tenha sido uma experiência incrível. Espero que tenha sido algo marcante na tua vida. Não tem essa de que pro bem ou pro mal. Não tem essa. A gente aprende nos dois extremos, a gente aprende no meio, a gente aprende o tempo todo, tá? Tudo aquilo que você fez bem, continue fazendo bem. Se por algum acaso você fez algo que não te agradou, melhore aquilo e perfeito. A gente continua andando, a gente está amadurecendo neste curso. Perfeito? Vamos então prosseguir a aula. O primeiro tema da aula de hoje está focado em vocabulário. Vocabulário. A quantidade de palavras e o significado das palavras que você conhece. Você provavelmente deve conhecer pessoas que têm um vocabulário muito amplo. Não adianta de nada ter um vocabulário muito amplo e utilizá-lo de forma errada. Por exemplo, há pessoas que acham que uma explicação tem que ser dada sempre de forma longa, com palavras rebuscadas, de forma que ela, que está emitindo as palavras, se sinta superior a quem está ouvindo. Então essa pessoa procura usar palavras que não são do dia a dia, poderia fazê-lo de forma mais simples. Mas ela diz, por exemplo, que ela passou por uma situação verdadeiramente aviltante. Quantas são as pessoas que conhecem a palavra aviltante? Claro, dependendo onde você estiver, é uma palavra adequada, mas nem sempre isso acontece. Ou seja, quando você usa o vocabulário, a tua expansão de vocabulário contra a pessoa que está ouvindo, você não está usando o vocabulário de forma correta. Lembre-se, o teu vocabulário e a forma que você usa é a tua personalidade transformada em palavras. Vou voltar a repetir. O vocabulário e a forma que você usa o teu vocabulário é a tua personalidade transformada em palavras. Qual é a vantagem de ter um vocabulário amplo? É você poder elaborar frases com o sentido verdadeiro que você quer dar. É você poder dar respostas, e às vezes aqui eu vou dizer algo que não se escreve, só vou dizer. E às vezes você consegue dar respostas para aquilo que não tem resposta, porque você tem um vocabulário que consegue contornar a pergunta e fechá-la sem ter dado uma resposta concreta, sem ter se comprometido,
ok? Então, o vocabulário é extremamente importante. Quantas vezes a gente vê pessoas que, por falta de vocabulário, por falta de conhecer palavras, elas se expressam mal. E depois que elas se expressam, elas falam, olha, não era bem isso que eu queria dizer. E ela não disse de outra forma porque ela não sabe falar de outra forma. Ela não tem um repertório para usar outras palavras e dar o verdadeiro sentido àquilo que ela quer dizer. De alguma forma, já tínhamos falado um pouco sobre isso, acredito que na aula passada, de forma recente, né? Dizendo a importância de ampliar o vocabulário. Agora a pergunta é, como é que eu amplio o meu vocabulário? Não é falando, porque eu falando, emitindo, estou falando as mesmas palavras que eu conheço. Eu amplio o meu vocabulário procurando filmes que tenham essa possibilidade, mas principalmente lendo. Quando eu leio o que outras pessoas escreveram, eu tenho contato com uma gama de expressões, com uma amplitude de conhecimento que estão no alcance de uma outra pessoa que está transmitindo para mim. E eu vou aos poucos ampliando o meu vocabulário. O fato de ampliar o meu vocabulário aumenta e muito a minha forma de me expressar. Por quê? Porque eu, conhecendo outras palavras, volto a repetir e isso fica repetitivo o tempo todo. Eu, conhecendo outras palavras, eu posso me expressar da forma mais assertiva possível. Nunca teremos um bom orador se não for um bom leitor. Não existe bom orador com poucas palavras. Existe uma pessoa que dentro do seu limite ela consegue se expressar bem. Mas quando falamos em oratória, em uma pessoa que está ali para se expressar, que a profissão dela é se expressar, ela precisa ter um vocabulário amplo. Um orador tem que ser um bom leitor. E para isso eu vou te dar um conselho. Comece a ler. Você não tem o hábito de ler? Comece a ler. Você já tem o hábito de ler? Perfeito. Você já está no caminho certo. Você não tem. Mas não comece de uma forma que você vá desistir logo. Há pessoas que escutam isso. Inicie uma leitura e eles pegam um livro, desses livros, a Odisseia de Homero, desse tamanho. É lógico que quem não tem o hábito de leitura vai ler um pouco e vai se cansar, porque o linguajar já não é muito atualizado. O tamanho do livro, a quantidade de páginas, a pessoa que não tem o hábito de ler não chega nunca ao final. Então, comece com coisas simples. Comece por livretinhos, por gibi. E eu vou te dar um conselho melhor ainda. Tem alguns que dizem, eu não tenho tempo para ler nunca. Mas tem tempo para ficar vendo vídeos na internet o dia inteiro, né? 20 minutos por dia. 20 minutos por dia. Eu te garanto que você gasta mais de 20 minutos por dia vendo futilidades na internet. Espero estar fazendo uma afirmação completamente errônea, tá? Mas a maioria das pessoas gasta mais que 20 minutos por dia na internet. Então, eu quero que você pegue algo fácil de ser lido e vá lendo o tempo todo. Uma dica: se você diz que não tem tempo, deixe isso algo fácil no banheiro. O banheiro é um local de leitura perfeito. As pessoas não te incomodam ou não deveriam te incomodar. Você está ali com tempo livre e você pode aproveitar a criar
o hábito de leitura a partir do banheiro. Ou deixe do lado da sua cama. Antes de dormir é um ótimo sonífero. Você está sem sono, você começou a ler, olha, 2, 3 páginas você já está caindo de sono. Mas aquilo que você leu, ninguém tira de você. Leia com atenção. De repente, o teu vocabulário é extremamente amplo na tua área. Você usa termos técnicos muito bem, você usa termos médicos muito bem, você usa palavreado de engenheiro muito bem, e na tua área você é fluente. Mas quando você fala com as outras pessoas, você não consegue a mesma fluência. Lembra que nós falamos em nivelamento para poder falar com todos? Você tem que fazer isso. Não vou voltar aqui a repetir. Mas quando você usa um termo técnico e a tua plateia, a tua audiência não está acostumada a esse termo técnico, você é obrigado a explicar o termo técnico. Tá? Eu disse tal coisa que significa tal coisa, para poder prosseguir, para que ninguém fique para trás. Tá? Termos técnicos precisam de explicação. Termos técnicos precisam ser esclarecidos antes de prosseguir, porque senão as pessoas escutam até o momento que elas não conseguiram entender. Dali para frente elas não vão te ouvir mais. Agora, se não entenderam algo, você explicou o que queria dizer, você pode prosseguir facilmente. E por último, no tema vocabulário, vamos abordar a questão dos palavrões e gírias. Palavrões são totalmente inaceitáveis. Você acredita nisso? Eu acredito quase sempre. Como disse na aula passada, existem pessoas que conseguem transformar palavras amargas em doces e palavras doces em palavras amargas. O palavrão, se for totalmente descontextualizado, se for dito apenas para chamar atenção, se for dito de forma solta, se for dito de forma agressiva, esse palavrão é totalmente imperdoável. É totalmente imperdoável. Um bom orador não se refere a nada em termos grosseiros. Um palavrão pode ser útil quando não tem outra expressão necessária para demonstrar tamanha indignação ou qualquer coisa assim. E às vezes o palavrão ele chama a atenção para o fato em si. E você continua a partir do palavrão. Mas é um campo minado extremamente delicado. Lembram que quando eu contei a minha história, um menino me chamou lá atrás e me mandou responder a chamada da professora quando eu cheguei no Brasil e eu não sabia como responder a chamada. E ele me disse, fica em pé, levanta o braço direito e responde assim, vai. Você viu que eu disse um palavrão, certo? Eu disse um palavrão, mas foi totalmente contextualizado. Você entendeu o palavrão e eu disse ele sem palavras, mas não foi agressivo, apenas chamou para minha história, certo? Ele não foi totalmente de graça, ele fez parte da minha história. Você se prendeu à minha história através daquele momento que parecia trágico, e o palavrão passou a ser artifício para minha história. Com relação às gírias, gíria se usa num certo local, com um certo grupo de pessoas que entendem elas e quando você tem intimidade com essas gírias. De uma forma geral, uma pessoa mais velha, com mais de 50 anos, que é o meu caso, de uma forma geral eu fico ridículo quando falo gírias. Entendeu, velho? É o seguinte, é totalmente forçado. Não tem a ver com a minha personalidade. E eu nem quero ser
reconhecido por causa disso. Eu não quero ser o velho descolado que fala gíria. Não. Eu quero ser o palestrante que sou bom naquilo que eu faço. Então, tome cuidado. Lembre-se que o que você fala está revestido de toda uma série de significados e significâncias que constroem o palestrante que você é. O risco aí fica na tua mão. Então, também, claro, você pode uma hora ou outra dizer uma gíria, dependendo quem está te ouvindo ou dependendo o impacto que você quer causar. Ou quando você, de fato, assume um personagem que está falando e aquele personagem tem como linguajar alguma gíria. Mas a plateia fica com isso claro. Ou seja, você está assumindo um personagem que fala aquilo. E você volta depois da tua história e continua a história sendo o palestrante. Tudo bem. Ok? Esses são artifícios teatrais, mas que a gíria não chame para a tua personalidade. Agora, se você for jovem e a tua audiência é jovem e você vai falar de coisas para jovens, as gírias são muito bem-vindas, né? Por quê? Porque você se aproxima muito mais do teu público. Aí sim, use e abuse das gírias. Perfeito. Como de alguma forma a gente já vinha falando sobre vocabulário durante o curso, eu quero que você fique com isso, tá? A ideia principal do vocabulário é o teu vocabulário é a tua personalidade exposta em palavras. A tua personalidade exposta em palavras, voltei a repetir, a tua personalidade exposta em palavras. Qual é a personalidade que você quer expressar? Daí você escolhe e amplia ou não o teu vocabulário. E o tema central da aula de hoje é argumentação. Há uma diferença enorme entre argumentação e opinião. Eu vou começar por opinião. Quanto vale a tua opinião? Quanto vale a minha opinião? Depende. Qual foi o esforço que você teve para construir a tua opinião? Qual foi o esforço que eu tive para construir a minha opinião? Esse esforço de construir uma opinião é a tentativa de argumentação. Eu quero falar sobre alguma coisa e no final expressar a minha opinião. Eu vou estudar sobre aquela coisa. Eu vou me esclarecer sobre aquela coisa. E quanto mais eu estudar, mais eu chegar perto daquele tema, mais eu for bom naquele tema, nesse caso, a minha opinião final será válida. Se eu disser que eu não gosto da cor verde, simplesmente porque não gosto da cor verde, a opinião não vale de nada. E tem gente que acha que a sua opinião deve ser sempre ouvida. Olha, eu vou te dar um conselho. Quando você tenta argumentar algo e a pessoa responde logo com a sua opinião, sem baseá-la em nada. Olha, eu acho que tal coisa, é melhor você nem perder tempo com essa pessoa, tá? Se for em público, você pode dizer a ela, ok, baseado em quê? Como é que você construiu essa opinião? Porque a opinião, tanto a tua quanto a minha, valem exatamente o esforço que eu tive em construir essa opinião. Se for uma opinião vazia, não vale de absolutamente nada, você nem continua a conversa. Porque provavelmente a pessoa vai se fechar naquilo, mas eu não gosto, mas eu não quero, mas eu gosto, mas eu quero, e acabou, e não vai ter argumentação. Ok? O tema de agora é argumentação. E nós vamos
ver uma sequência lógica de argumentação. A sequência lógica de argumentação é a seguinte: apresentar, explicar e emitir. Vou repetir: apresentar, explicar e emitir. Apresentar, explicar e emitir o quê? Apresentar a evidência. Um argumento só se dá em cima de evidências. Depois você explica a evidência. Tendo apresentado e explicado a evidência, você conclui emitindo a tua opinião. Mas ele teve uma evidência apresentada, uma evidência explicada, que construiu uma opinião. Lembram disso? Eu estudei antes para chegar a uma opinião. Se eu começar a minha argumentação expressando a minha opinião, provavelmente o outro lado vai querer responder automaticamente expressando a opinião dele. E dificilmente um dos dois lados cederá. No Brasil, quando se fala em debate, sempre se pensa numa contenda, numa luta. Um lado tem que vencer o debate. Ninguém pensa em um debate que os dois possam apresentar as suas ideias, os dois podem permanecer com as suas próprias opiniões, ou quem sabe concordar em parte e quem sabe tirar uma terceira possibilidade. Não, eu tenho que acabar com o outro para que ele não acabe comigo. Olha, isso é totalmente primitivo. Isso não se chama de argumentação, tá ok? Então vou dar um exemplo aqui bem simples de apresentar, explicar e emitir. Muito bem, vamos para o exemplo. Eu vou aqui fazer um exemplo do dia a dia. Eu vou argumentar sobre quem dirige melhor, o homem ou a mulher. Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Provavelmente você ouviu isso e já tem em mente a tua opinião formada. Mas se você lançar a tua opinião sem apresentar, explicar e emitir, não vale de nada. Então deixa eu fazer o processo de argumentação. Ok? Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Primeiro eu vou falar favorecendo a mulher. Tá ok? Semana passada eu tive que renovar o seguro tanto do meu carro quanto da minha esposa, tá? Aí eu liguei para a corretora e eu fiquei impressionado porque o seguro do meu carro, que é um pouco mais antigo que o carro da minha esposa, o carro da minha esposa é mais novo e é mais caro. No entanto, o seguro dela ficou mais barato. Pensei, eu vou então comprar um carro mais caro para que o seguro fique mais em conta. Liguei para o corretor, veja só, o que eu fiz agora? Apresentei a evidência. Temos dois seguros, o do homem e o da mulher. O do homem é mais caro, mesmo o carro sendo mais barato, o seguro é mais caro, e o da mulher é mais barato, mesmo o carro sendo mais caro. Ok? Essa é a apresentação da evidência. Vou explicar agora a evidência. Liguei para o meu corretor e pedi explicação. Voltei a dizer a mesma coisa. Olha, eu estou impressionado porque o meu seguro é mais caro do que o carro da minha esposa, já que o dela é mais novo. E aí ele me explicou que as pesquisas feitas dizem que as mulheres são mais cuidadosas, que elas têm menos acidentes, que quando tem acidentes são sempre mais leves, porque elas correm menos, elas se arriscam menos. Os homens já são um pouco mais ousados, eles correm mais, eles se arriscam mais. Quando tem um acidente, quase sempre a gravidade
maior do que a gravidade das mulheres, por isso o seguro considera esse fato e ele faz um seguro mais em conta quando o condutor principal é uma mulher. Quando o proprietário do carro e condutor principal é uma mulher, o seguro custa um pouco menos porque sabem que terão menos problemas pelo fato de ser mulher. Ok? Nesse momento eu acabo de explicar a evidência. Agora vou emitir a minha opinião. Baseado nisso que eu expliquei, eu acredito que quem dirige melhor entre o homem e a mulher é a mulher. Vejam só, eu apresentei a evidência, expliquei a evidência e eu disse, baseado naquilo que eu expliquei, a mulher dirige melhor que o homem. Perfeito. Não tem como rebater, a não ser com uma outra argumentação. Agora vou argumentar em favor dos homens, tá ok? Semana passada, lendo a revista Estradas e Pistas, ficou claro que a maioria dos carros de corrida e das provas de velocidade são dominadas por homens, porque eles têm maior velocidade na resposta, eles têm um comportamento mais frio e mais calculista. Por isso, as pistas têm maior quantidade de homens no volante em competições do que de mulheres. Apresentei a evidência. Vamos explicar a evidência agora. Ok? Foram feitos testes científicos e foi confirmado que a velocidade de respostas são muito mais rápida nos homens, de 1/3 a 1/5 mais rápido. A contextura muscular e a força para se manter dirigindo um carro em linha reta, em alta velocidade e segurar tanto nas curvas, a aceleração e o domínio emocional é maior nos homens do que nas mulheres. Ok? Acabo de explicar aquela evidência de ter mais homens nas pistas. Ok? Agora vou emitir a minha opinião. Portanto, baseado nessa pesquisa e baseado no que a gente vê no dia a dia nas pistas, eu posso afirmar que quem dirige melhor são os homens. Você reparou então que a argumentação depende desses 3 fatores, né? Eu não posso dizer a minha opinião logo no início, porque eu não estou embasando a minha opinião em nada. Quando a pessoa começa pela sua opinião, ela está disposta a não mudar de opinião. Portanto, você só perde tempo. O conselho que eu te dou é não perder tempo com opiniões, a não ser que a pessoa saiba argumentar. Prosseguindo, entramos no nosso terceiro tema de hoje, que vamos passar de forma bem rápida, que é uma parte gramatical, tá ok? Vamos falar sobre vícios de linguagem. Vícios de linguagem. O que eu vou fazer, eu vou diminuir a minha tela e vou ampliar aqui o slide para que você vá acompanhando o que eu estou falando. Não tenho nenhuma intenção nessa parte de ensinar português. É necessário que eu passe para te acordar a possíveis falhas que você venha apresentar, ou quem sabe você consiga detectar essas falhas, tá ok? E se você depois se interessar nisso, você pode estudar muito mais em livros de gramática. Os vícios de linguagem, eles podem ter várias fontes. Por exemplo, o local onde a gente foi criado, as pessoas com as quais a gente convive, a região, o país ou do mundo onde nós estamos, eles provocam, até pelos seus próprios costumes, alguns vícios de linguagem.
mas também podem ser provocados por insegurança, podem ser provocados por medo, podem ser provocados por falta de conhecimento mesmo, né? Durante o curso eu tenho aqui expressado alguns vícios de linguagem que eu tenho como professor, que quando eu estou em palestras eu tento evitá-los, como a palavra entende, né? Se eu disser muitas vezes a palavra entende numa plateia, a plateia pode se ofender pensando que eu estou tentando diminuí-los e tentando explicar porque eles não entendem. O que não acontece em sala de aula, porque as pessoas estão predispostas a ir lá para aprender, né? A mesma coisa ocorre quando falo ok no final. Eu quero saber se os meus alunos em sala de aula compreenderam, né? De repente, numa plateia, você diz ok muitas vezes e eles não têm a oportunidade de responder e acabam se frustrando por causa disso, né? Ou simplesmente te faltou vocabulário, conhecimento, medo, tudo isso leva aos vícios de linguagem. Mas quando você sabe disso, você pode dominá-los, tá? Volto a dizer, o medo não é o teu inimigo, o medo é teu aliado. Ele te permite manter o teu ego sob controle. Há um grande risco em inflamar o ego e achar que você sabe tudo e falar uma grande asneira no meio da tua fala. Então vamos aqui alguns vícios típicos de linguagem. Aqui então eu expus alguns exemplos, né? Quando a pessoa entre uma palavra e outra, entre um branco e outro, ela fica e não segue, e a cada pausa ou então pergunta, está claro, entendeu, tá, na verdade, né, enfim, ou então alguns tiques, né, que acabam sendo percebidos que são movimentos repetitivos, que acabam chamando mais a atenção para o tique do que para a palestra em si. Eu não vou me deter para ler tudo aquilo que eu vou expor aqui, tá? Mas agora estamos vendo o chamado barbarismo, que são erros de pronúncia, acentuação, ortografia, flexão, significado das palavras, né? Quem nunca ouviu alguém dizer programa, mexer com CH e assim por diante, tá? Você pode dar uma pausa aqui e verificar todos esses que eu estou pondo aqui na tela para que você relacione com algo que você já viu anteriormente e principalmente se pergunte, será que eu me expresso assim? Outro erro comum é o chamado de solecismo, que é erros de sintaxe, de concordância, regência e de colocação pronominal, né? A gente vamos, haviam muitas vagas, e aí você continua a leitura. Eu não vou ler todos para você, porque a intenção não é essa, tá ok? Você pode dar uma pausa, ler aí e se perguntar, como sempre, será que eu cometo esses erros? A intenção de pôr esses erros é que você se identifique ou não, ou identifique esses erros em outras pessoas. Outro erro extremamente comum é o pleonasmo, né? Ou redundância, subir para cima, descer para baixo, encarar de frente e todas essas coisinhas aí. Mais um erro de ambiguidade. São frases que podem dar outro sentido ou duplo sentido à mesma frase, né? A professora levou o aluno para a sua sala. Para a sala do aluno ou para a sala da professora? O erro de cacofonia, que significa quando a junção de duas palavras provoca um som desagradável ou se assemelha a uma outra palavra. Por exemplo, eu vi ela, eu a vi, né? Eu vi ela é uma ruinha pequenininha, curtinha.
E por último, o vulgarismo, o uso de expressões que não se enquadram com o padrão culto da fala. Vamos brincar no plural, né? Custa R$5. Se é 5 é mais que 1, é reais, né? E assim por diante. Bem, a intenção desse pequeno adendo gramatical, espero que você tenha parado e tenha visto as outras palavras que eu não expressei verbalmente, né? Até para gravar mais, é que você se atente à forma que você fala, se atente à forma que as pessoas falam, porque o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com o erro do outro, ele não precisa errar, ele consegue ver o erro no outro e daquilo ele tira um aprendizado. Assim como você está aprendendo agora comigo, com meus acertos e com os meus erros. Eu aqui nesse curso não estou te escondendo absolutamente nada, estou inclusive deixando rolar, e quando eu erro eu falo, olha, eu errei, mas não edito ou oculto o erro, até para você aprender junto. Muito bem, você reparou que a aula de hoje foi extremamente pontual. Nós vimos, primeiro ponto, vimos o vocabulário, depois vimos a argumentação e por último demos uma pincelada nos vícios de linguagem, ok? E agora vamos deixar a lição de casa, como toda aula tem uma lição de casa. Vamos fazer uma argumentação. Como é que vamos fazer uma argumentação? Você vai convidar os seus familiares para uma argumentação. Você vai explicar como funciona a argumentação. Vocês em grupo vão escolher os temas, vão fazer uma escolha de temas, vão anotar e vão sortear os temas. Se forem vários, vocês dividem o lado A e o lado B. Se forem poucos, dividem somente as pessoas. O João vai debater contra a Carla e vão tirar o papelzinho e o debate é vocês podem escolher temas polêmicos, como por exemplo a pena de morte, prisão perpétua, diminuição da maioridade, sei lá, vários temas. E vocês vão dizer, o João vai defender a pena de morte e a Carla vai ser contra a pena de morte. Os dois têm 5 minutos para se preparar, ou 2 minutos, ou se quiser iniciar já, ok? E vocês fazem isso como um jogo, como uma brincadeira. Lembre-se que você precisa explicar antes que a opinião só deve ser exposta depois que ela é sempre a última fase, tá? Primeiro se apresenta a evidência, depois se explica a evidência e por último se emite a opinião. É isso que você vai fazer. Você vai conduzir um jogo de argumentação. Perfeito? Vejam que os desafios estão sempre muito conectados com o dia a dia e devem ser satisfatórios para você, para que a gente continue andando. Perfeito? Então, chegamos ao fim da quinta aula. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.